Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta dedicação deste lugar para a glória de Cristo, para que assim aqui possam se reunir pessoas que queiram ser alimentadas com o alimento da palavra de Deus correspondente a este último dia, e assim Cristo reúna aqui seus escolhidos para assim revelar todas estas coisas correspondentes a este último dia e serem preparados para serem transformados e raptados. O tema do qual Miguel estava nos falando é o mistério da glória de Deus manifestada em seu templo. Esse é um mistério que lá no Antigo Testamento foi manifestado, e aquele templo que Moisés fez e o que Salomão fez é tipo e figura do templo que está no céu, e é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo do Senhor Jesus Cristo. Diz em Êxodo capítulo 40, versículo 33 ao 38. Então Moisés levantou o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Mas se a nuvem não se levantava, não se caminhavam até o dia em que ela se levantava. Assim, a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Neste tabernáculo que Moisés levantou para Deus conforme ao desenho que Deus lhe deu, encontramos que, sendo tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo e do templo que está no céu, foi cheio esse lugar da glória de Deus, e Deus, nessa coluna de fogo, na luz da Shequina, entrou no templo e morou no lugar santíssimo desse templo, desse tabernáculo, morou sobre o propiciatório que estava sobre a arca do pacto, e no propiciatório estavam os dois querubins de ouro. E estes querubins de ouro, vejam vocês, têm um significado muito importante, tanto no templo que está no céu como no templo do Senhor Jesus Cristo. No templo que está no céu representam a Gabriel e Miguel. E agora, vejam vocês como
No tabernáculo que Moisés construiu, no templo que Salomão construiu, e estavam estes 2 querubins de ouro sobre o propiciatório, e depois no templo que Salomão construiu, foram construídos em acréscimo 2 querubins gigantes de madeira de oliveira, cobertos de ouro. E vejam vocês como tudo isso que estava acontecendo no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu, estava dando testemunho do que há no céu e também do que Cristo teria em seu templo aqui na terra. Assim que, vejam vocês o mistério da glória do Senhor Jesus Cristo no tabernáculo que Moisés construiu, no templo que Salomão construiu e no templo que está no céu. E tudo isso para ser manifestado no templo do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja, neste último dia. Vimos como Cristo esteve construindo sua igreja de era em era, até chegar a este tempo final. E Jesus Cristo esteve em seu templo, em sua igreja de era em era, em Espírito Santo, manifestado por meio dos seus anjos mensageiros, e por meio de cada anjo mensageiro, vimos o Espírito de Cristo em sua casa, sua igreja, e neste último dia chega a parte mais importante da sua casa, a qual constrói com seres humanos a parte do lugar santíssimo, e o constrói com seres humanos latino-americanos e caribenhos, como construiu o lugar santo com seres humanos da Ásia Menor, da Europa e da América do Norte. E agora, vejam também que também houve pessoas de lá do povo hebreu, nesse tempo de São Pedro e os demais apóstolos, os quais pertencem à igreja do Senhor Jesus Cristo, portanto, pertencem a esse lugar santo do templo do Senhor. Mas agora, neste último dia, a parte do templo do Senhor é o lugar santíssimo onde Ele está trabalhando, e quando ficar completamente construído este lugar, será dedicado o templo do Senhor Jesus Cristo a Deus, para a morada de Deus em Espírito Santo em toda a sua plenitude. E esse é o templo que estará no milênio por toda a eternidade. Agora vimos que a glória de Jesus Cristo, a glória de Deus, entrará ao lugar santíssimo do seu templo e será aí manifestada em toda a sua plenitude sobre o propiciatório, no meio dos 2 querubins de ouro, que são tipo e figura dos ministérios de Moisés e Elias, dos ministérios das 2 oliveiras, no último dia. Vejam, aí estava no templo que Salomão fez, as 2 oliveiras, ali cobertos de ouro. Porque o ministério das 2 oliveiras, o ministério de Moisés e Elias, será a manifestação de Deus através de carne humana, através desses 2 ministérios que estarão no véu de carne chamado Anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia. E do meio desses ministérios manifestados no Anjo do Senhor Jesus Cristo, estará o ministério de Jesus manifestado, e a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo, será manifestada em toda a sua plenitude no último dia, em sua igreja, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a era da pedra angular. E para isso é que Cristo, neste último dia, está na América Latina e no Caribe, construindo o lugar santíssimo do seu templo espiritual para a manifestação da glória de Deus, da glória de Jesus Cristo em seu templo,
em toda a sua plenitude. Vejam como Deus está preparando todas as coisas para essa manifestação plena de Deus, onde as coisas que foram prometidas para serem manifestadas na Igreja do Senhor Jesus Cristo serão realizadas, serão cumpridas, e assim estará a glória de Deus manifestada em toda a sua plenitude no templo espiritual do Senhor Jesus Cristo, que é sua Igreja. Assim que vejam como Cristo está trabalhando neste último dia, e como por meio do seu anjo mensageiro, Jesus Cristo em Espírito Santo está se manifestando e está chamando e juntando os seus escolhidos com a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem da grande voz de trombeta, para quando todos os escolhidos estiverem já na casa de Deus, vir uma manifestação em toda a plenitude de Deus. Será por um curto tempo, mas Deus estremecerá este mundo como nunca antes o fez. E depois, pois, iremos à ceia das bodas do Cordeiro. Agora podemos ver a trajetória da construção do templo espiritual de Cristo. Podemos ver como veio se movendo de era em era e de mensageiro em mensageiro. E podemos ver em que era é que virá essa manifestação da plenitude de Deus, e podemos ver por meio de quem virá essa manifestação do Espírito de Deus em toda a sua plenitude. E podemos ver qual é a mensagem que estaria neste último dia no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E podemos ver também o povo que estaria aí. E onde está esse povo? Aqui está, na América Latina e no Caribe, sendo chamado e juntado, e sendo colocado no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, e com eles é que Cristo está construindo esse lugar santíssimo para ter sua manifestação final em toda a sua plenitude no lugar santíssimo do seu templo espiritual. Vejam que a obra de Cristo para este último dia é a obra correspondente ao lugar santíssimo, onde constrói o seu lugar santíssimo e onde se manifestará em toda a sua plenitude. E por meio do instrumento que usa para a construção deste lugar santíssimo, pois é Cristo quem constrói seu templo, usando sempre mensageiros, e por meio do mesmo mensageiro que usará para a construção do lugar santíssimo, é o mensageiro por meio do qual se manifestará também em toda a sua plenitude. E aí estará, para esse momento, Jesus Cristo na dedicação desse templo a Deus para a morada de Deus em toda a sua plenitude. Aí Jesus Cristo estará, por meio do seu anjo mensageiro, dedicando esse templo a Deus para a morada de Deus em espírito em toda a sua plenitude. Assim como Moisés dedicou o templo a Deus, e assim como Salomão dedicou o templo a Deus. E agora estará Cristo, o ministério de Jesus Cristo e o ministério de Moisés e de Elias presentes aí para a dedicação desse templo a Deus. Agora podemos ver onde nos encontramos no templo de Deus, no templo espiritual de Jesus Cristo, neste último dia. E agora podemos ver como a glória de Deus está prometida para ser manifestada no último dia em toda a sua plenitude. E vejam como vai em uma forma progressiva até que se cumpra
até o último, que está prometido para ser cumprido no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E agora, conscientes de onde estamos, podemos ver o porquê Deus nos enviou a América Latina e o Caribe para ser latino-americanos e caribenhos. E mesmo que vamos a outras nações e outros continentes, continuaremos sendo latino-americanos e caribenhos. E onde quer que estiver os escolhidos de Deus, do último dia, chegará a mensagem, mas a maioria estão na América Latina e no Caribe. E depois, quando encontramos em outras nações e continentes pessoas que recebem a mensagem, depois nos falam em espanhol e perguntamos, mas onde aprendeste espanhol? Diz que meu pai ou minha mãe ou meu avô é da América Latina ou do Caribe. Vem como a semente de Deus para a era da pedra angular e dispensação do reino e para o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. A maioria seria latino-americana e caribenha? Diríamos o 90%, para que não digam que somos egoístas e queremos tudo para nós. Mas se não entra de outros continentes pessoas, pois então tomaremos o 9% mais e será o 99%. E se quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós os que vivemos formos transformados, se não vemos a nenhum de outro continente ou de outra nação que pertence à nossa era, então diremos, pois o 100% seria latino-americano e caribenho, mas vamos deixar ainda o 10% para que não digam que não deixamos nenhum lugarzinho para outras pessoas de outras nações. Bom, aí o tem. Tem o 10% pelo momento. Mas se não recebe a mensagem, essa oportunidade dos 10% a tomará também os latino-americanos e caribenhos e se encherá de latino-americanos e caribenhos 100% à era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Assim que vejam vocês, esse é o lugar onde a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo, está prometida para ser manifestada em toda a sua plenitude no último dia, na dedicação desse templo espiritual de Cristo a Deus para a morada de Deus, em espírito em toda a sua plenitude. Onde Jesus Cristo em Espírito Santo estará morando em toda a sua plenitude, em seu anjo mensageiro e nos membros do corpo místico de Cristo da era da pedra angular. E também depois, vejam vocês, estará manifestado nos santos das eras passadas, com seus mensageiros das eras passadas. Mas a bênção é para os escolhidos da era da pedra angular. E é por meio deles que Cristo estremecerá este mundo neste tempo final. Sob o ministério de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. E agora, encontramos que, por isso é que, por meio do seu anjo mensageiro, Cristo, que tinha prometido revelar essas coisas que iam acontecer, dizendo, com essa voz de trombeta em Apocalipse capítulo 4, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Depois encontramos
o anjo do Senhor Jesus Cristo, revelando todas essas coisas em Apocalipse capítulo 22 e versículo 6. É porque por meio dele Jesus Cristo estaria manifestado no último dia, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia. Por isso Jesus diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, "Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas." Agora vimos o programa divino correspondente ao nosso tempo e vimos a forma em que ele o está realizando. E ele não mudará essa forma que ele estabeleceu para usar no último dia. E nessa mesma forma será que a mensagem irá ao povo hebreu. Porque não há outra era, nem há outra dispensação, nem há outro povo, nem há outro mensageiro para a era da pedra angular e dispensação do reino. É nessa era, a era do lugar santíssimo, a era da pedra angular, na dispensação do reino, com o povo latino-americano e caribenho que compõe essa era, que o mistério da glória do Senhor Jesus Cristo, da glória de Deus, será vista manifestada em seu templo no último dia. Agora vejam a bênção tão grande que Jesus Cristo tinha ordenada, predestinada para a América Latina e o Caribe. E ainda não está manifestada em toda a sua plenitude. Ainda não está manifestado tudo o que Deus tem para a América Latina e o Caribe. O melhor começou a cumprir o que ele tem em e para os latino-americanos e caribenhos, mas ainda há mais bênção de Deus para os latino-americanos e caribenhos. E quando se estiver nessa etapa em que os mortos em Cristo estarão ressuscitados e nós estaremos transformados, veremos que muitas bênçãos Deus estará derramando sobre a América Latina e o Caribe para esses dias. Já começou a derramar das suas bênçãos para a América Latina e o Caribe, mas ainda há mais bênçãos que serão derramadas nesse lapso de tempo de 30 a 40 dias que estaremos aqui já transformados com o corpo novo que ele prometeu para cada um de nós. Diz que a casa de Deus será cheia da glória do Senhor. E por meio do profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 7 diz: "E glorificarei a casa da minha glória." Assim que vejam vocês como temos a promessa de ser glorificados e de estar em um corpo glorificado e ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E teremos um corpo glorificado e seremos como o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E aí estará a casa de Deus completa, com todos os santos das eras passadas e com os do último dia, que em sua maioria são latino-americanos e caribenhos. Bom, vimos como Jesus Cristo em Espírito Santo está em sua casa, de era em era, visitando o seu povo, e como neste último dia está em sua casa, em sua igreja, neste último dia está na era da pedra angular e dispensação do reino.
E chegará a tal grau a manifestação de Jesus Cristo em sua casa, que será cheia da glória do Senhor, da glória de Jesus Cristo, sua igreja, sua casa, e a manifestação poderosa de Cristo prometida para o último dia será vista em sua casa, no lugar santíssimo da sua casa, do seu templo, que é a era da pedra angular. Cristo já teve sua manifestação correspondente a cada era, e agora somente falta a manifestação correspondente ao último dia. E vimos a ordem para essa manifestação. E vimos como já está na era da pedra angular, realizando o trabalho correspondente a este último dia, para ter uma manifestação em toda a sua plenitude a nível mundial, onde as grandes promessas de grandes maravilhas e milagres serão vistos na casa de Deus, onde? No lugar santíssimo. E isto será a nível mundial. E isso já está muito perto para acontecer. Agora, enquanto isso, está se completando o número dos escolhidos de Deus que compõem o lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo, porque não pode ser cheia de toda a plenitude do Espírito de Deus, a casa de Deus, até que esteja completa essa casa. Até que Moisés completou a construção dessa casa, desse tabernáculo, não foi dedicado para a morada de Deus nessa luz da Shequina, em Espírito Santo. E até que Salomão terminou a construção do templo, não se dedicou a Deus, e Deus não entrou no templo para morar no lugar santíssimo ali. E assim é na casa de Deus, neste tempo final no qual nós estamos vivendo. Agora podemos ver que a plenitude de Deus estará manifestada na casa de Deus, no lugar santíssimo, e estará realizando grandes coisas que foram prometidas para este último dia. E aí será onde a grande vitória no amor divino será cumprido como foi prometido pelo Espírito Santo através do precursor da segunda vinda de Cristo. É aí na casa de Deus onde se obterá a grande vitória no amor divino. Por isso, a Igreja do Senhor Jesus Cristo se encontra na era do amor divino, porque aí é onde se obterá a vitória no amor divino. Assim que vejamos onde a glória de Deus será vista na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E vejam, já tem uma parte grande dos que compõem esse lugar santíssimo e dos que faltam, pois estão sendo buscados, estão sendo chamados e buscados com a mensagem do Evangelho do Reino, e em breve se completará esse número. Portanto, em breve se completará a construção do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E depois, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. O mistério da glória de Deus manifestada em seu templo. Vimos qual é o mistério da glória de Deus manifestada em seu templo,
nesse templo espiritual de Cristo, no último dia, no tempo final. Porque o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão são tipo e figura do templo que está no céu e do templo espiritual de Jesus Cristo, que é sua igreja. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando testemunho do mistério da glória de Deus manifestada em seu templo. Muito obrigado pela vossa amável atenção e continue passando um dia cheio das bênçãos de Jesus Cristo. Deixo conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar e já sair em breve para o próximo lugar, que será a 1 hora mais ou menos daqui, não é? E vamos ver como nos diz aqui. O itinerário nos diz que estaremos lá em Charcas a 1. Assim que teremos que avançar um pouco para chegar a tempo. Aqui chegamos mais cedo da hora que tínhamos que chegar, mas tudo o que adiantamos, Miguel, vamos ver, se não nos atrasa, porque na noite depois teremos transmissão de rádio, e já aí, pois, não podemos atrasar, porque já tem um horário estabelecido, tudo que vai ser realizado pelo rádio. Bom, que Deus continue abençoando, que Deus os guarde, e conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim. Deus os abençoe.